Então, voltemos às Forças Armadas. Houve um momento, no ano passado, 2020, onde havia um certo frenesi entre os setores progressistas da possibilidade de um golpe no Brasil, e eu sempre desprezei essa possibilidade. Eu conheço as Forças Armadas como instituição e conheço também pelos indivíduos, que são coisas diferentes. As convicções dos indivíduos são de uma natureza, mas há uma convicção da instituição. É preciso compreender dessa forma. A convicção dos indivíduos é uma. Talvez tenha aí militares ligados, por exemplo, àquele general Frota que tentou derrubar o Geisel, militares que são liberais do ponto de vista econômico, que consideram os Estados Unidos como a principal aliança, outros que são mais nacionalistas. Isso há. Mas há dentro das Forças Armadas aquilo que eu chamo de convicção da instituição, da sua história, da sua memória. Forças Armadas não são Ministério Público, que não tem passado, não tem história, não tem referências, tá certo? O Delanhol olha para o passado e vê ele mesmo, tá certo? Não vê outra coisa. A história é ele, esse grupo que está fazendo, ou os outros que fizeram recentemente. As Forças Armadas olham para o passado, eles olham o quê? Eles veem Guararapes. Eles olham para trás e acham que os fundadores do Exército foram o Índio Poti, o Negro Henrique Dias e os senhores de engenho, lá o André Vidal de Negreiros e o João Fernandes Vieira. Isso é uma decisão do Exército. Isso foi um decreto do presidente Itamar, considerando que esses foram os fundadores do Exército Brasileiro. O Exército olha para seu passado, a Marinha, e vê o quê? Vê um Tamandaré, vê o Marcílio Dias, um herói negro da Marinha no século XIX, vê um Caxias, um Floriano Peixoto, um Deodoro, um Góes Monteiro. Então, esse passado e essa memória têm um peso muito grande. Formam também as convicções, limitam também os pendores individuais. Por isso que eu achei que sempre as convicções da instituição seriam superiores às convicções dos indivíduos. No fim das contas, o denominador comum, o fator de unidade vai ser a memória e a história, e não os interesses ou as convicções individuais e imediatas. Eu acho que foi isso o que, no fim das contas, Ciro, pesou para que o presidente Bolsonaro decidisse pela demissão dos comandantes militares e do ministro da Defesa, sem que nenhum erro fosse apontado, porque podia se apontar uma indisciplina grave contra o presidente, que é o chefe das Forças Armadas, ou um erro grave de gestão. Não se apontou nada, não se apontou um motivo. Os comandantes militares foram demitidos e o presidente e o ministro da Defesa exonerado sem que nenhuma razão fosse apontada. Então, qual é a razão possível? Na minha opinião, foi o limite entre o que eu chamo de dupla lealdade, de dupla disciplina, que é a hierarquia do presidente e a hierarquia da Constituição. A hierarquia do presidente sobre os comandantes e o ministro, e a hierarquia da Constituição sobre ambos, tá certo? E os militares devem ter olhado para as duas. Diz, olha, nós somos leais e cumprimos as ordens do presidente, mas nós temos uma Constituição também a quem prestar lealdade. Isso nunca ficou claro, isso nunca foi dito, mas na minha opinião foi isso que ao final das contas pesou. Por essa razão é que eu acho que não é por acaso que os dois documentos básicos do Ministério da Defesa, que são a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, que vieram do governo Lula, da época do ministro Jobim, que tem que ser atualizada de 4 em 4 anos, sofreu uma atualização na minha gestão no Ministério, que não houve mudança nenhuma, uma correção ou outra secundária. Eu digo, então vai mudar agora com o Bolsonaro. Não mudou.
o que mostra que a estratégia das Forças Armadas e a orientação das Forças Armadas tem um sentido de permanência e de continuidade. Aliás, documentos muito bons, redigidos por militares e por diplomatas, de alta qualidade técnica, de alto conteúdo, e agora também no governo do Bolsonaro não sofreu mudança, porque eu acho que os militares têm uma linha a seguir, independentemente das convicções individuais de um ou de outro. Sempre as convicções da instituição seriam superiores às convicções dos indivíduos. No fim das contas, o denominador comum, o fator de unidade vai ser a memória e a história.